Rádio Web JV, música, arte, mensagem. Olá, querido ouvinte, graça e paz. Aqui é Marlima Candali e hoje é o 30º dia da campanha Ore por Sua Escola, que visa chamar as igrejas e cada crente no Senhor Jesus Cristo para orar e jejuar em prol da educação no Brasil. Escolha uma escola e ore especificamente por ela. Pode ser a escola do seu filho, a que você estudou, ou a escola perto da sua casa, da sua igreja, do seu trabalho. Mas escolha uma, porque quando escolhemos uma, parece que fica mais perto do nosso coração. A partir da oração, Deus abre os nossos olhos, muda nossos corações e nos inspira a criar ações de amor, serviço e cidadania, sendo sal e luz naquele lugar. Lembre-se, tudo muda quando eu mudo. Hoje nós vamos orar pela restauração dos muros da educação. Oremos para que a verdade venha à luz e seja revelada e que o povo não viva na ilusão. O livro de Neemias conta que ele era um copeiro do rei que ainda tinha o povo de Israel como escravos. Seu irmão chegou de Jerusalém e Neemias perguntou como estavam as coisas por lá. E aí eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Agora, a verdade foi exposta. O que fazer? Neemias, então, ao ouvir isso, sentou-se, chorou, jejuou e orou, confessando seus pecados e o da nação, e pediu a Deus para que o ajudasse a falar com o rei. Ele, então, estrategicamente deixou a tristeza aparecer no seu rosto, e quando perguntado, ele, com muito medo, disse o que estava acontecendo e pediu ajuda ao rei. Não vamos deixar de fazer as coisas só porque temos medo, vamos seguir em frente. Quando o rei perguntou o que ele queria, ele imediatamente fez aquela oração relâmpago e ele foi direto e estratégico, pedindo tudo o que precisava, sem rodeios. E assim teve permissão para ir construir os muros, recebendo todos os recursos que precisava e todos os documentos necessários. Que Deus levante, desperte outros Neemias que estão já em posição de influência, que se sensibilizem, orem, jejuem, chorem de arrependimento e tomem atitude, defendendo a causa e levantando os recursos necessários, sabendo usar esses recursos e as ferramentas de maneira estratégica e responsável. Chegando em Jerusalém, ele disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Em Romanos 12, 4, 5, Paulo fala que somos um corpo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E em Neemias 4, ele diz: aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Vamos lembrar, conforme o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 10, que as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E em Efésios 5, Paulo também fala: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderosos
as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E ele continua: orem no Espírito com todas as ocasiões, com toda súplica e oração. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, todos os irmãos, todos os crentes. Vamos orar para que sejam levantados legisladores, executivos, educadores, gestores, intercessores, conselheiros, seguranças, os capelões e todos aqueles juntos sob a liderança do Espírito Santo para a restauração dos muros da educação. Que a identidade do Brasil como nação e da Igreja como corpo de Cristo sejam restauradas. Isaías 58:12 diz: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Em Miqueias 7:11 diz: o dia da reconstrução dos muros chegará, o dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Em 2 Crônicas 7:14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos orar juntos agora. Vamos orar a palavra, seguindo a oração de Neemias 1. Senhor, quando ouvimos essas coisas, nos prostramos diante da Tua presença em jejum, choramos e lamentamos a Ti, Deus dos céus, grande e temível Deus, fiel à nova aliança em Cristo Jesus, e misericordioso com todos os que Te amam e obedecem aos Seus mandamentos. Que os Teus ouvidos estejam atentos à oração que nós, os Teus servos, estamos fazendo diante de Ti, dia e noite, em favor do Brasil, especialmente da educação do Brasil. Confessamos nossos pecados, que como brasileiros temos cometido contra Ti, pela negligência que temos tido com relação à educação. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra Ti, esquecemos dos fundamentos da educação, dos princípios do Senhor na nossa vida. Não temos obedecido os Seus mandamentos, decretos e a Sua palavra que foi dada a nós, nos orientando em tudo que é cheia de sabedoria e conhecimento. Nós somos os Teus servos, os Teus filhos, que Jesus resgatou com Seu próprio sangue na cruz do Calvário. Somos a noiva de Cristo, esperando pelo retorno do nosso noivo, Jesus Cristo, que voltará em poder e glória. Senhor, que os Teus ouvidos estejam atentos à oração dos Teus servos, que têm prazer em temer o Seu nome, pois o Senhor é o Deus soberano e não devemos temer a homens, mas somente a Ti. Faça com que os Seus planos, que o Espírito Santo tem colocado no coração dos Seus servos sejam executados e bem-sucedidos, que deem frutos, e que as orações e clamores sejam respondidas conforme a Sua vontade perfeita, Senhor. Que a Tua igreja e os Teus filhos sejam sal e luz, que espalhem o perfume de Cristo e que caiam na graça daqueles que têm o poder na mão para mudar a situação do Brasil. Nós oramos, Senhor, dessa maneira, crendo no Seu poderoso nome, Senhor, crendo nas Suas promessas de que o Senhor irá restaurar a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Quantas vezes eu bem que já tentei o meu mundo ordenar, e o que me doeu, tudo que falhou, tudo que já me custou.
na tua mão vejo salvação. Toma o que eu sou e vem Deus me reconstruir, demolir e remover o que não serve em meu viver. Que eu me esqueça do passado que vivi sem conhecer. Teu amor e o teu perdão, tua grande salvação. Vem Deus me reconstruir, vem firmar meus pés na rocha, no terreno que é o melhor. Faz meus novos alicerces, onde nada os destruirá. E que eu viva o meu melhor, ao teu lado até chegar ao céu. Vezes eu tente outra vez o controle retomar, e o meu velho eu, o orgulho do que eu sou, tente outra vez reinar. Vem com tua mão, traz transformação. Toma o que eu sou e vem Deus me reconstruir, renovar, vem desfazer o que de errado existe em mim. Que eu me lembre da tristeza que me foi viver sem ti. Solidão sem tua mão, sem tua grande salvação. Vem Deus me reconstruir, traz meus olhos ao teu alvo, ao caminho que é o melhor. No andar que te engrandece, um viver a te agradar. E que eu prove o teu melhor, ao teu lado até chegar ao céu. Até chegar ao céu. Rádio Web JV, música, arte, mensagem. Olá, querido ouvinte, graça e paz. Aqui é Marlima Candali e hoje é o 30º dia da campanha Ore por Sua Escola, que visa chamar as igrejas e cada crente no Senhor Jesus Cristo para orar e jejuar em prol da educação no Brasil. Escolha uma escola e ore especificamente por ela. Pode ser a escola do seu filho, a que você estudou, ou a escola perto da sua casa, da sua igreja, do seu trabalho. Mas escolha uma, porque quando escolhemos uma, parece que fica mais perto do nosso coração. A partir da oração, Deus abre os nossos olhos, muda nossos corações e nos inspira a criar ações de amor, serviço e cidadania, sendo sal e luz naquele lugar. Lembre-se, tudo muda quando eu mudo. Hoje nós vamos orar pela restauração dos muros da educação. Oremos para que a verdade venha à luz e seja revelada e que o povo não viva na ilusão. O livro de Neemias conta que ele era um copeiro do rei que ainda tinha o povo de Israel como escravos. Seu irmão chegou de Jerusalém e Neemias perguntou como estavam as coisas por lá. E aí eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Agora, a verdade foi exposta. O que fazer?
Neemias, então, ao ouvir isso, sentou-se, chorou, jejuou e orou, confessando seus pecados e o da nação, e pediu a Deus para que o ajudasse a falar com o rei. Ele, então, estrategicamente deixou a tristeza aparecer no seu rosto, e quando perguntado, ele, com muito medo, disse o que estava acontecendo e pediu ajuda ao rei. Não vamos deixar de fazer as coisas só porque temos medo, vamos seguir em frente. Quando o rei perguntou o que ele queria, ele imediatamente fez aquela oração relâmpago e ele foi direto e estratégico, pedindo tudo o que precisava, sem rodeios. E assim teve permissão para ir construir os muros, recebendo todos os recursos que precisava e todos os documentos necessários. Que Deus levante, desperte outros Neemias que estão já em posição de influência, que se sensibilizem, orem, jejuem, chorem de arrependimento e tomem atitude, defendendo a causa e levantando os recursos necessários, sabendo usar esses recursos e as ferramentas de maneira estratégica e responsável. Chegando em Jerusalém, ele disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Em Romanos 12, 4, 5, Paulo fala que somos um corpo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E em Neemias 4, ele diz: aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Vamos lembrar, conforme o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 10, que as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E em Efésios 5, Paulo também fala: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderosos, as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E ele continua: orem no Espírito com todas as ocasiões, com toda súplica e oração. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, todos os irmãos, todos os crentes. Vamos orar para que sejam levantados legisladores, executivos, educadores, gestores, intercessores, conselheiros, seguranças, os capelões e todos aqueles juntos sob a liderança do Espírito Santo para a restauração dos muros da educação. Que a identidade do Brasil como nação e da Igreja como corpo de Cristo sejam restauradas. Isaías 58:12 diz: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. E em Miqueias 7:11 diz: o dia da reconstrução dos muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.
Vamos orar juntos agora. Vamos orar a palavra, seguindo a oração de Neemias 1. Senhor, quando ouvimos essas coisas, nos prostramos diante da Tua presença em jejum. Choramos e lamentamos a Ti, Deus dos céus, grande e temível Deus, fiel à nova aliança em Cristo Jesus, e misericordioso com todos os que Te amam e obedecem aos Seus mandamentos. Que os Teus ouvidos estejam atentos à oração que nós, os Teus servos, estamos fazendo diante de Ti, dia e noite, em favor do Brasil, especialmente da educação do Brasil. Confessamos nossos pecados, que como brasileiros temos cometido contra Ti, pela negligência que temos tido com relação à educação. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra Ti, esquecemos dos fundamentos da educação, dos princípios do Senhor na nossa vida. Não temos obedecido os Seus mandamentos, decretos e a Sua palavra que foi dada a nós, nos orientando em tudo, que é cheia de sabedoria e conhecimento. Nós somos os Teus servos, os Teus filhos, que Jesus resgatou com Seu próprio sangue na cruz do Calvário. Somos a noiva de Cristo, esperando pelo retorno do nosso noivo, Jesus Cristo, que voltará em poder e glória. Senhor, que os Teus ouvidos estejam atentos à oração dos Teus servos, que têm prazer em temer o Seu nome, pois o Senhor é o Deus soberano e não devemos temer a homens, mas somente a Ti. Faça com que os Seus planos, que o Espírito Santo tem colocado no coração dos Seus servos sejam executados e bem-sucedidos, que deem frutos, e que as orações e clamores sejam respondidas conforme a Sua vontade perfeita, Senhor. Que a Tua igreja e os Teus filhos sejam sal e luz, que espalhem o perfume de Cristo e que caiam na graça daqueles que têm o poder na mão para mudar a situação do Brasil. Nós oramos, Senhor, dessa maneira, crendo no Seu poderoso nome, Senhor, crendo nas Suas promessas de que o Senhor irá restaurar a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Esteja minha vida, como Neemias, os meus muros vou reconstruir. Por certo surgirão Sanbalat e Tobias pra zombar de mim, dizendo ser o fim. Deus me deu visão, pôs em minhas mãos uma grande obra e não posso parar. Sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério,
Veja